Estávamos falando sobre saúde e nós mudamos agora de assunto para falar que hoje a Defensoria Pública do Estado promove mais uma edição do projeto Pop Móvel, que é uma ação itinerante que leva atendimento para pessoas em situação de rua. Nós vamos trazer as informações ao vivo com Pedro Trindade, que já destacava esse assunto no Giro de Repórteres. E aí, Pedro, fala para a gente, até porque essas pessoas, assim como qualquer outra pessoa, merecem ser respeitadas, têm direitos e, claro, precisam de ações como essa, não é, meu amigo? O direito é algo fundamental a todas as pessoas, independente, Ayrton, das condições às quais elas se encontram. Essa, inclusive, é uma ação que tem por objetivo aproximar a Defensoria Pública da população de modo geral, de modo especial, as pessoas em situação de rua. Por ação, são atendidas cerca de 30 pessoas. Quem vai trazer mais informações para a gente é a defensora Ana Paula Cavalcante. Bom dia, seja bem-vinda ao Bom Dia RN. Quais serviços são ofertados à população em situação de rua durante essa ação da Defensoria Pública? Então, nessa ação, a gente leva até as pessoas em situação de rua todos os serviços que ela teria acesso se viesse a sede da Defensoria Pública nos procurar. Como as pessoas em situação de rua estão espalhadas em diversos pontos da cidade, elas têm muita dificuldade de locomoção, porque na maioria das vezes não tem dinheiro nem para um transporte público, para o ônibus, nós precisamos ir ao encontro delas para ofertar esse serviço, para possibilitar o acesso à justiça, senão fica completamente inviabilizado que elas exerçam seus direitos. Então, a gente encaminha para a emissão de documentos, se não tiver documento, nós procuramos os órgãos competentes ou entramos com ação de registro tardio. Se tiver algum problema de um processo judicial, a gente acompanha, diz qual é a fase adequada, para onde ela deve se deslocar. Enfim, a gente dá todo o serviço de assessoria jurídica que ela teria acesso, que ela obteria se viesse à Defensoria Pública. É uma forma, inclusive, de resgatar a dignidade, né, dessas pessoas, porque existe um preconceito de que todas as pessoas que estão na rua são pessoas envolvidas com drogas, com práticas ilegais. Mas a senhora participa desse projeto desde junho, então a senhora já notou de que são diversas as razões que levam as pessoas a viverem nessa situação. Não, com certeza, e principalmente a gente percebeu um aumento muito grande das pessoas em situação de rua pós-pandemia. Vai sair um censo, que os dados serão divulgados agora em outubro, mas os dados preliminares dão conta de que as pessoas em situação de rua, que o número dobrou pós-pandemia. E são diversos fatores, a falta de condições econômicas de manter a moradia, conflitos familiares, muitas vezes decorrentes de opção de gênero, alguma coisa que a família não aceita. Então, assim, esse estigma social de que as pessoas em situação de rua são violentas, são drogadas, que vão lhe atacar, infelizmente é um preconceito que precisa ser quebrado para que elas realmente possam ser inseridas, para que elas possam receber uma oferta de emprego, para que elas possam participar mais, né, dos eventos sociais, da comunidade, que tende a afastar por medo, por preconceito. Inclusive, a senhora falando sobre isso, do resgate da dignidade, eu fiquei curioso para saber como é a recepção delas quando vê que, poxa, alguém do poder público parou para saber qual é a minha necessidade, passou para saber o que é que eu estou passando hoje que vai me ajudar de alguma forma. A gente tem um contato permanente com o movimento da população em situação de rua e eles fazem essa ponte, porque eles tendem a ver o Estado sempre como um órgão repressor, né? Um órgão que vai ser truculento, que vai ser violento, que vai dizer não. Então, tudo que é estatal, de um modo geral, eles não conseguem discernir quais são os órgãos, quais são as competências, eles só têm aquela imagem negativa. Então, o movimento faz essa ponte. A partir do momento que eles nos apresentam, né, como um órgão que está ali para ajudar, que não vai criticar, que não vai julgar, que não vai punir, eles são muito bem acolhidos pela gente, nos tratam muito bem, vêm aqui sempre, nós não temos nenhum problema, nós não precisamos de segurança nessas ações, não levamos policiamento, nada, porque nós nunca tivemos nenhum embate, nenhum problema mesmo com as pessoas em situação de rua. E como é feita a escolha dos locais que a Van dos Direitos vai visitar? É como eu disse, a gente está sempre em contato com o movimento e a gente entende que eles que têm que trazer a demanda, eles têm que dizer onde estão precisando, quais serviços estão precisando. Então, todo mês a gente se reúne com o movimento, eles indicam onde há uma maior concentração de pessoas em situação de rua, onde há uma maior necessidade e nós nos deslocamos até esse ponto. Então é uma demanda que parte deles, não do que a gente imagina que eles estão precisando. São eles que dizem onde há uma concentração maior que precisa da Defensoria Pública. E é uma ação mensal, né? Mensal. É uma ação mensal, começou em junho, essa já é a 4ª edição. Como você disse, a gente utiliza a van dos direitos da Defensoria Pública, que é uma van equipada com computador, com impressora, mesa, cadeira, para prestar um atendimento com dignidade, né? Assim,
um mínimo parecido com o que seria aqui na sede da Defensoria Pública, e esse projeto ele é permanente, assim, vai continuar, se Deus quiser, por muitos e muitos anos. A senhora comentou que o cenário da pandemia fez com que aumentasse, né, o número de pessoas em situação de rua. Foi por isso então que o projeto surgiu? Teve outros fatores também? Não, o projeto surgiu porque a Defensoria Pública firmou um convênio com o Ministério da Cidadania, e um convênio que subsidia várias coisas, inclusive uma equipe para poder trabalhar com a gente, né, um motorista, um transporte que dê essa condição, digamos, essa estrutura para que a gente pudesse fazer esse trabalho. Então a Defensoria está executando esse convênio, posteriormente vai agregar esse serviço para a Defensoria Pública, e esse foi o impulsionador. É claro que com a pandemia, desde a época da pandemia, surgiu a demanda das vacinas, né, do isolamento, de como tratar a Pop Rua no contexto da pandemia. Então nós começamos a atuar mais com a Pop Rua no momento da pandemia, durante e agora nesse posterior, mas o Pop Móvel especificamente é uma decorrência desse convênio firmado entre a Defensoria Pública e o Governo Federal. E aí, quais são as principais ações, né? A senhora já citou, mas quando chega até essa população, quais são as principais demandas que elas apresentam? Olha, em regra, eles têm uma dificuldade de informação muito grande, uma carência de informação muito grande. Às vezes eles precisam de um encaminhamento simples. Mas o que a gente percebe, estatisticamente falando, é que a principal demanda é por documentação, porque eles perdem muito ou são furtados, e assim, há uma carência de documentação muito grande, e essa falta de documentação impede o exercício de outros direitos, de conseguir um Auxílio Brasil, de conseguir um benefício assistencial, porque não tem os documentos, né? Então, a questão da documentação e dos benefícios, de conseguir um aluguel social, um Auxílio Brasil, são as principais demandas que eles trazem para a gente. Muito obrigado pela participação a defensora Ana Paula Cavalcante, que está grávida de 7 meses, da Mariana, que desde o começo do projeto acompanha a mamãe nessa ação. Obrigado, viu, pela participação. Inclusive, hoje tem Pop Móvel ali na localidade conhecida como a partir das 4 horas da tarde. Volto no estúdio com você, Ayrton. Muito obrigado, Pedro, pelas informações. Manda um abração para a defensora, né? E desde já, votos aqui de muita saúde para essa criancinha que está por vir. Que bacana, Pedro, que legal. Olha, depois de eu dar a informação do